Tudo bom, pessoal? Então, a gente começa agora uma nova unidade da nossa disciplina de produção do texto acadêmico, e nessa nova unidade a gente discute um pouco sobre resenha. Eu acredito que você já tem uma longa experiência com esse assunto, mas nessa disciplina a gente vai procurar abordá-lo de uma forma bem sistematizada, bem organizada, a partir do texto de Mota Roth e Rabusque Rendes, né, que são duas professoras da Universidade Federal de Santa Maria, da área de inglês, que tem uma publicação muito interessante sobre esse tema das produções acadêmicas, do texto acadêmico, né? E na resenha elas têm esse capítulo em especial da sua obra, do seu livro, que apresenta de uma maneira muito clara, muito transparente, qual é a estrutura de uma resenha e o que se espera de uma resenha de tipo acadêmico, né? Basicamente, a gente sabe, a resenha é um resumo de uma obra, com a diferença de que resumo ele pode simplesmente trazer a redução, a síntese, né, de uma determinada obra, de um determinado livro, enquanto a resenha ela tem por característica básica ser crítica. Ela exige um pensamento crítico, uma leitura crítica sobre determinada obra e exige que o autor da resenha expresse efetivamente uma opinião, né? Que ele entre no mérito da questão, no mérito da obra e discuta isso. Então, basicamente, só para dar um panorama assim do que há no capítulo, é um capítulo muito importante, vocês devem ler, tem que ler esse capítulo para entender de maneira apropriada o que é uma resenha, mas aqui nesse vídeo eu dou um panorama geral para vocês. Então, a resenha está dividida em 4 partes. A primeira parte é a apresentação, em seguida vem a descrição, depois a avaliação e, por fim, a recomendação ou não da obra. Então, na primeira parte, a apresentação, a gente vai traçar um panorama geral daquela obra, contar, situar a obra, talvez historicamente, dependendo do tipo de obra que a gente esteja analisando, resenhando. Se for necessário, dependendo da envergadura do autor da obra, a gente pode comentar um pouco sobre esse autor, situar o leitor da resenha, né? Qual é essa obra, quem é o autor por trás dessa obra, qual é o tema geral da obra. Então a gente traz um panorama mesmo bastante amplo daquela obra que a gente está analisando. Em seguida, a gente tem a descrição. A descrição entra mais fundo e na descrição a gente vai realmente observar as características da obra e contar como ela está organizada, se é por seções, se é por capítulos, quais são os títulos desses capítulos, o que, se for o caso, né, se for relevante, quais são os títulos desses capítulos, se os capítulos, o que trazem esses capítulos, quais são as informações. Então, a gente vai fazer uma síntese de cada um dos capítulos. Se a obra está dividida, por exemplo, em partes, algumas obras, para dar um exemplo, né, uma obra pode estar dividida num primeiro momento de reflexões teóricas e um segundo momento de uma narrativa mais prática de alguma pesquisa. Então a gente coloca isso na resenha, os 4, 5 primeiros capítulos trazem uma reflexão teórica, fazem um apanhado histórico daquele determinado fenômeno que está sendo analisado. Depois os 3 capítulos finais, o autor descreve como se deu a sua pesquisa no campo de estudo da escola em que está inserido e tal. Então, a gente faz essa apresentação das partes, né? Do maior para o menor, faz as partes, daí entra nos capítulos específicos,
apresentando essa divisão e contando efetivamente o que cada capítulo apresenta. Então, essa é a parte da descrição. A terceira parte é a avaliação. No momento que eu descrevi toda a obra, que eu domino, tenho conhecimento da obra, eu vou avaliar. Então, eu vou fazer uma avaliação crítica daquela obra. Essas informações são realmente relevantes, se alguma coisa falha, se falta alguma coisa, algo que poderia ser acrescentado, ou se tem demais, às vezes tem muita informação que não leva a nada, é muito circular. Então a gente vai fazer uma avaliação, uma análise, é o momento da análise da obra realmente, né? Então a gente avalia. E por fim, a gente recomenda, né? Recomenda ou não. Pode que a obra não esteja adequada, que a gente acredite que aquela obra não atende os requisitos do campo ao qual ela se propõe a se direcionar. Então a gente vai fazer aquela recomendação ou aquela negativa da recomendação ao final da resenha. Então basicamente é isso. No capítulo vocês têm vários exemplos. Esse livro dessas colegas é muito, muito bom, especialmente nesse sentido, porque além de ter uma linguagem bastante tranquila, ainda que acadêmica, ela é bastante tranquila, bastante acessível, bastante didática, e mais que isso tem exemplos muito claros e muitos exemplos. Então, leiam com bastante atenção ali, que eu tenho certeza que vai ficar claríssimo para vocês como se desenvolve a resenha. E a partir daí, qual será a tarefa de vocês? Fazer uma resenha. Ali no ambiente eu deixo toda a orientação de como eu gostaria que vocês fizessem a resenha, mas basicamente vocês vão pegar uma obra que tenham gostado, da qual tenham gostado. Não me interessa se é uma obra científica ou literária, fiquem bem à vontade. Podem ter lido, terminado de ler semana passada, pode ser alguma coisa que vocês leram há 10 anos atrás. Não importa. Vocês vão pegar uma obra que vocês julguem interessante, porque eu quero ver você se colocando nesse sentido. Claro, tendo o equilíbrio, né, para não exagerar as virtudes que vocês encontraram na obra, mas fazendo realmente uma análise crítica, e eu quero que vocês me convençam a ler esse livro. É isso que vocês vão tentar fazer com a resenha de vocês, pensando que é algo que vocês querem recomendar para alguém ler. Esse alguém sou eu. Então vocês vão tentar recomendar a leitura de uma obra para mim. Quem me convencer tem a nota integral. Então esse é o trabalho de vocês ao longo dessa semana. Combinado? Então tá. Espero que vocês gostem da leitura. Espero que o vídeo tenha ajudado. Desejo a vocês uma boa semana e um bom trabalho. Um abração.